Daí, galera, tudo bem? Sou o Rafael, sou da Pipefy. Quem conhece Pipefy aqui? Ah, uma galera já. E eu estou desde o começo lá, estou 2 anos e meio. A gente tem uma empresa, rolou uma dúvida aí agora há pouco no React Brasil, lá se a gente era do Brasil. A gente é brasileiro, a gente passou por um processo de aceleração em São Francisco há 2 anos e meio atrás. Mas o time, a maior parte do time, 90% do time está aqui, e todo o time de engenharia é formado por brasileiros, a gente tem 15 engenheiros lá. E vou contar um pouco da história, vou contar a parte da mobile, da onde que surgiu, como foi, mas eu vou contar, isso envolve também a parte do React e como isso também me afetou e por que eu comecei a desenvolver em React. Tá, esse aqui é o Pipefy, só para dar, não vou fazer jabá, tá? Isso aqui é só para vocês saberem, quem não conhece, o que é o Pipefy. O Pipefy é uma ferramenta de processo workflow. A gente tem mais de 40 mil clientes em 120 países. E a gente, para a galera que está mais com processo de software, você poderia usar a gente em vez do Trello, por exemplo, ou em vez do Gira. E a gente está focando bastante agora em desenvolvedores e a gente está construindo uma parte do produto especialmente para desenvolvedores. Então, parte de Kanban, parte de Scrum, configurar sprint, tudo isso dentro do Pipefy. Então, acessem lá, pipefy.com/developers e se cadastrem que a gente está sorteando camisa por lá, essa camisa que eu estou usando aqui. E também essa semana a gente vai lançar ela. Bem, da nossa camisa, essa aqui é uma parte do nosso stack hoje, no Pipefy. E a gente começou com o React faz 1 ano e meio atrás. E o Pipefy já foi feito em Backbone no começo. Depois largaram mão e fizeram uma parte, tipo uma view do Rails. A gente usa Rails de Ruby no backend. E pegaram e fizeram uma parte tipo só do Rails, ficar devolvendo HTML, a gente substituía HTML de um JavaScript e não estava bom. E depois do processo de aceleração, que a gente tinha mais dinheiro, contratou mais engenheiro, a gente começou a pensar como fazer. O Rudinei, que está aqui também, trouxe o React, a gente pegou, vamos testar, vamos ver o que vai dar. E estamos muito felizes e estamos usando o React até hoje. O GraphQL faz menos de 1 ano que a gente começou. Muitos clientes estavam pedindo estavam pedindo uma API para a gente tinha uma API que era usada pelo Backbone no começo. Então a gente era uma API pública, mas não era. Então a gente acabou também decidindo, na época, para desenvolver em GraphQL. E o Ruby está desde o começo com a gente, e é isso. Agora eu vou contar por que do React Native. Eu estou desde o começo do Pipefy e eu não tinha muita oportunidade de tocar na parte nova. Como eu era o mais antigo, eu não tinha muita oportunidade de ficar mexendo na parte nova e tinha que ficar cuidando do legado que a gente tinha. Então, outras features que a gente tem, como database, que hoje já está inteira em React, GraphQL, Apollo, Redux, mas na época não era, eu tinha que cuidar disso também e acabei ficando meio por fora da parte do React. E um dia eu falei assim, cara, vou estudar mais, vou começar, a galera me zoava que eu não fazia nada em React, eu falei, vou estudar mais, vou ver o que dá para fazer, e eu sempre tive um interesse por mobile, eu sou um fã da Apple, assim, a galera sabe, e eu sempre quis fazer um aplicativo, mas nunca tinha oportunidade, eu trabalho com web faz 12 anos, mas nunca fiz nada mobile, e falei, cara, vou aproveitar, vou aprender React Native que a galera está falando, que já está sendo usado por um monte de empresa foda, o Facebook está por trás, não tem como dar errado. Né? Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer um curso que eu vou mostrar ali depois, e com isso comecei a estudar melhor, e depois de um tempo disso, comecei também conforme eu estava estudando, comecei a ajudar mais com a parte do React no Pipefy. Como React Native, uma hora que você aprende o React Native, que nem fala ali, learn once, write anywhere, a hora que você aprende o React, você consegue muito bem trabalhar tanto no Native. Claro que tem algumas coisas, tipo mobile, que você tem que começar a entender mais como funciona, mas você consegue começar a trabalhar nos dois
Por exemplo, uma coisa que aconteceu até que eu estava estudando, um dia no feriado, a gente tinha um problema de performance no PyPy, porque tinha cliente que tinha, por exemplo, 10.000 cards naquele Kanban, e todos os cards estavam renderizados. Eu comecei a estudar, comecei a ver como que o React Native usava componentes já do iOS e do Android para fazer Virtual Scroll. Falei, cara, tem que ter algum componente também pronto já para web. E a gente eu acabei achando outro componente, e um dia a gente implementou o Virtual Scroll no PyPy e resolveu um problema de performance que a gente tinha gigante, de ter vários elementos no DOM, memória, performance em geral. Bem, eu pensei que ia ter mais palestras de React Native, então só para quem nunca viu, essa aqui é uma, não sei se está dando para ver direito, mas é bem parecido, é a mesma coisa que React, a única diferença é que você não escreve HTML, você escreve, tem alguns componentes, por exemplo, tem um view ali, que seria como se fosse uma div, né? Você pode aplicar estilo nela, e sempre que você quer renderizar um texto também você tem que usar um componente de texto, e tem vários outros componentes que já vêm com o React Native, que são componentes que lá dentro ele faz o código nativo para iOS e para Android. Então, toda a parte do React Native, toda a parte de visualização é nativa, de view é nativa, ele usa componentes nativos. É só a parte de lógica que fica rodando num core JavaScript por fora, que fica definindo o que renderizar, e o React cuida de tudo isso. Esse aqui é o curso que eu falei, foi muito bom para mim, eu acabei aprendendo mais sobre React, mais sobre React Native, mais sobre Redux também, que na época a gente estava estudando. É do Steven Gridler, da Udemy, então recomendo muito os cursos dele, então é uma boa para a galera que está querendo aprender sobre React Native ou também já aprende sobre React junto, sobre Redux ao mesmo tempo. Essa aqui é o aplicativo mobile. Só sobre a história do mobile, assim, depois que eu terminei o curso eu queria fazer uma coisa. E o aplicativo mobile era uma das features mais requisitadas no PyPy. E com isso eu comecei a dar uma olhada, comecei a dar uma testada, falei, cara, não deve ser tão foda assim fazer. Não vai demorar tanto assim. Então, eu comecei a testar, fazer uns testes, e depois de um tempo eu comecei a mostrar para a galera lá do trabalho. Deixa eu ver se está mostrando. Vou mostrar um vídeo só para vocês terem uma ideia, para falar no seguinte. Não sei se vai mostrar. Eu fiz hoje o vídeo na internet, estava meio ruim aqui, então ele carrega mais rápido que isso. Então. Isso aqui é só um vídeo para vocês terem ideia do que é o aplicativo. Você tem mais ou menos, não tem todas as funções que tem no PyPy. O PyPy tem milhares de features, mas você já consegue ver os cards, navegar entre as fases, abrir ele, mover ele, e poder também adicionar comentário. E também você recebe push notification de toda a movimentação de card que tem no PyPy direto no celular. Tá. Então, eu trouxe isso daí para o PyPy. Falei com o Alex, que é o nosso CEO, ele curtiu bastante. Eu não tinha gasto, assim, sei lá, uma semana com um primeiro protótipo renderizando os pipes. E ele falou para mim, cara, quanto que você acha do tempo que demora para fazer isso e deixar isso público para a gente ter para os nossos clientes? Tinha outras empresas também querendo fazer o nosso mobile. Uma queria fazer em React Native, outra não, queria fazer em outras coisas. E eu achava que era uma coisa que a gente devia fazer, que era uma coisa que a gente devia ter ali. E se fosse React Native ia ser bem mais fácil a gente dar manutenção, porque a gente já tem vários desenvolvedores que já sabem React. Então ia ser uma boa. E eu falei para ele, cara, acho que mais umas 3 semanas dá para fazer. Assim, trabalhando pra caralho. Tipo, eu tenho essa pira, a galera é meio contra, assim, até. Eu tenho uma pira de trabalhar pra caralho. Tipo, pegar e dar uma sprintada de 3 semanas. Cara, pega uma coisa impossível, vamos fazer dar certo. Vamos dar um jeito e aprender ao mesmo tempo. E eu peguei esse projeto sozinho. Na verdade, eu parei outros projetos que eu estava na PyPy e ele me deu 3 semanas para mim fazer. Só que eu trabalhei tipo final de semana, trabalhei muito. Não foi fácil, mas assim, para um aplicativo e outros fornecedores iam fazer, ia demorar muito mais. Então, eu acho que foi um resultado muito bom em 3 semanas, mesmo trabalhando muito. Eu acho que o que eu vou mostrar agora
daqui para frente é que mostrar várias ferramentas e várias tecnologias novas que ajudaram muito a fazer o aplicativo em 3 semanas. Não foi só o React Native. Tá? A primeira é o GraphQL. A gente estava desenvolvendo a API em GraphQL, só que ela não estava sendo usada para nada. A gente estava, no mesmo tempo que a gente começou a desenvolver o GraphQL, a gente tinha um time cuidando disso e eu comecei a fazer o mobile na mesma época. Então fui o primeiro cliente a começar a usar a nossa API e todo dia eu trabalhava lá um pouco, chegava para o time da API e falava, cara, precisava disso, precisava daquilo. E, cara, foi uma experiência muito foda. Tipo, usar o GraphQL pela primeira vez, ainda mais no cenário de mobile, no cenário que você tem que economizar requests, você tem a parte de consumo de bateria, que você tem que cuidar. Então, poder fazer uma request, pegar tudo o que você precisava naquela hora, sem precisar de outro desenvolvedor, cuidando e mantendo, e sem eu precisar ter que ficar lá mantendo aquilo, ajudou muito. Eu não precisei mexer em nada no GraphQL e eu consegui focar só em fazer aplicativo mobile. Só tomar uma água. Outro, o Apollo. O Apollo foi muito foda. Foi também uma primeira experiência. Eu estava precisando de um cliente GraphQL, eu não conhecia o Apollo ainda. E foi a primeira experiência com eles. E, cara, quando começou a fazer a integração, eles têm toda a integração com o React. E você só fazer um decorator ali, pá, já vim todos os dados que você precisa, atualizar. Eu ficava imaginando assim, cara, demorou muito tempo para a gente fazer o pipe no Pipefy. Só pela questão que a gente tem de fases, pela questão de um card sair de um lugar e ir para o outro. Eu ficava pensando, cara, isso vai ser muito foda fazer. Eu achava às vezes que eu estava no meio da sprint e eu falava, cara, não vai dar, nem a pau. E o Apollo eu comecei a estudar mais, comecei a olhar como que funcionava. E por baixo o Apollo tem a parte do Redux, ele cuida de todo o Redux para você. Você faz as queries e ele vai jogando tudo no store. E ele vai se dando de atualizar. Então você faz, por exemplo, eu fiz um card ali, um mover. Depois que você move, você pode dizer qual query você quer que seja executada de volta. Para pegar um novo estado lá e atualizar os cards daquela fase. Então tudo isso o Apollo faz para você. E é uma coisa que a gente teve muito trabalho para fazer no Pipefy hoje. Só para vocês saberem, o Pipefy hoje está com React e está com Flux. Outras partes a gente está com Redux. E talvez hoje todo mundo concorda que Redux é melhor para o nosso cenário, mas boa parte do pipe está em Flux e várias coisas. Para você fazer algumas coisas tem muito código de ficar ouvindo evento e dispatcher para todo lado. Então isso o Apollo facilitou muito e hoje, depois dessa experiência que eu tive, a gente tem uma feature chamada database e toda ela está construída em cima do Apollo e toda ela está construída em cima do GraphQL. E foi uma boa experiência, uma primeira experiência e agora a gente está querendo adotar isso em todo o Pipefy, na parte web também. Agora outro que ajudou muito, que também eu acho que nem sem eles era impossível fazer, é o Expo, que na época se chamava Exponent. E o Expo ele é como se fosse um framework em cima do React Native. Eles têm um aplicativo que você pode instalar no seu celular e você pega o código, você faz um push para o servidor deles, fica guardado lá. E você pode pegar aquela URL e jogar na app de Expo local, no teu celular, quer dizer, e você já pode rodar. Então você já pode compartilhar e ir desenvolvendo, subindo para o servidor dele, para o serviço deles, e você já pode ir compartilhando com a galera já pode ir testando. Eu fiz isso lá no Pipefy. Então antes mesmo de você começar a publicar, tem que gerar IPA, tem que gerar o pacote do Android, a galera já pode começar a testar. E funciona nas duas plataformas também. Também ele cuida de toda a parte de gerar build para App Store, para App Store ou Play Store. É bem foda, tipo, dá um trabalho do caralho fazer build para Apple. A Apple eu tenho mais experiência e
tem várias coisas que você tem que fazer sign, certificado, baixar lá. Tem uns 3 tipos de certificado que você precisa. E eles cuidam de tudo isso para você. Você só coloca o teu usuário, o teu Apple ID, ele já pega, e o teu usuário da Play Store, ele já pega todo o certificado que ele precisa e ele cuida de gerar. No final, ele só te dá o arquivo para você subir direto para a Apple ou para a Google. E eles também têm várias bibliotecas. Uma questão da Expo é que toda vez que você faz esse pacote, que eles cuidam do build, eles pegam uma parte que já está com os links nativos para iOS e para Android, e eles só pegam o teu código JavaScript e coloca junto. Então, com o Expo você não consegue usar nada, por exemplo, vou usar uma outra biblioteca que precisa de link nativo, porque as bibliotecas em React Native são só uma abstração, elas só fazem uma parte de se comunicar com bibliotecas, a maioria já existem no iOS e no Android. Então, se você precisa usar alguma coisa que precisa fazer React Native Link, tipo, não dá para fazer com o Expo. Como você usa tipo um build pack deles, você precisa usar coisas que eles já têm. Isso tem um lado ruim e tem um lado bom. Na verdade, o lado bom é que você não precisa ficar fazendo link, porque eles já têm muita coisa. Então, por exemplo, tem a biblioteca Lottie lá da Airbnb, que é para fazer animação. Tipo, dá um mês depois eles já colocam dentro do Expo também. Então, e de um jeito muito mais fácil do que você ter que fazer o link, do que você ter que ficar cuidando das dependências no iOS e no Android, eles já dão tudo isso pronto para você. E eles já têm outras bibliotecas também. Na época, não tinha o React Navigation, que é uma biblioteca agora que está bem popular para fazer a navegação no React Native. Eu usei o X Navigation, que é uma biblioteca que eles criaram e que hoje é a biblioteca que virou o React Navigation. Então, eles também, o pessoal que trabalha lá na Expo, é uma galera que contribui muito para o React Native. Eles estão lá sempre bem envolvidos com a comunidade. Então, isso é um bom benefício. E também, depois de um tempo, depois do que eu já fiz a app do Pipefy, eles criaram o Create React Native App, né? Que nem eles têm o Create React App. O CRNA usa o Expo. Então, na hora que você cria, ele já usa o Expo, então você começa a desenvolver e já começa a testar de um jeito muito mais fácil. Você também pode escolher usar sem o Expo. Falar agora um pouco da dificuldade, coisas que são diferentes. Tipo, tem o Style, que é assim, diferente. Você fica um tempão escrevendo igual o CSS. Tipo, pega background, traço, color, tipo, você começa a escrever tudo achando que você está no CSS ou tentando usar o capitalize ali entre o margin top, mas algumas coisas são diferentes, então você acaba um pouco se perdendo, tem que se acostumar com isso, mas depois vai. E também ele usa Flexbox. Eu não sabia nada de Flexbox. Lá no Pipefy a gente tem um time só de front, só que cuida só da parte do HTML, do CSS. Então, a gente só pega meio pronto e acaba só fazendo a parte do React, a parte do back. Então, eu não sabia, então eu acabei começando a aprender, tive que aprender isso junto. E também eu achei muito mais fácil. Eu já tinha dado também eu já tinha tentado aprender várias vezes a programar uma app iOS e eu falei umas 4 vezes. Tipo, comprei livro, comprei curso, aquela empolgação que você tem e depois dá um mês você já tem que desistir porque você tem que ver outras coisas. Como a gente tem que aprender muita coisa na parte do web, é muito difícil você desfocar e começar a focar na parte de mobile. Então, eu já tinha dado uma olhada como funcionava a parte de auto layout do iOS. E é muito mais fácil de resolver com o Flexbox e dá para resolver praticamente quase todas as mesmas coisas. Outra parte também é a parte de componentes. Você tem que começar a achar componentes que funcionam tanto para Android quanto que funcionam para iOS. E eles não têm, às vezes, o mesmo... Por exemplo, os designers, eles criam design, eles esperam que tenha o mesmo comportamento nativo, de uma app nativa, e alguns não. Tipo, o cara fez um drop-down e ele mesmo fez o drop-down, ele fez o componente
não tem nada a ver com o drop-down do iOS. Então, você tem que ficar procurando vários componentes, às vezes você tem que fazer o teu próprio. E esse site aqui é uma boa, ele tem não só componentes de React Native, eu usei bastante, mas tem vários para React, ele tem para React também, tem parte de Babel, e toda a parte de Webpack, procurar plugin. Então, ele dá o sorte por quais estão mais populares agora. Então, essa aqui é uma dica. O que a gente pode melhorar? Primeira parte é o teste. Não tem teste nenhum. Cara, no começo eu não sabia nem como... Assim, a parte de testar, a gente pode testar o componente, mas eu não queria que a gente tivesse só um teste de componente, eu queria que a gente tivesse um teste de integração. Então, na verdade, só para explicar para vocês, o projeto, a gente lançou na Play Store, deu as 3 semanas, a gente lançou na Play Store, na App Store. A gente tem acho que 700 usuários ativos por semana, só na App Mobile. Então, e tem empresas que, tipo, se o App Mobile parar de funcionar, tipo, é a mesma coisa que o Pipefy parar de funcionar, porque a empresa quase inteira usa só no mobile, para a galera que fica fora do escritório, então usa só App Mobile. Então, o projeto ficou meio parado, tipo, ninguém quase nem mexe, só eu mexi quase praticamente até agora. E a gente pretende agora aumentar e ter um time só de mobile, no Pipefy. Então, a gente está contratando também, então a gente logo vai postar vagas de React e vaga de React Native. E a gente espera corrigir isso, também tem a parte de build automatizado, como não tem teste, não tem como gerar o build automatizado. A gente está gerando hoje ainda tudo com o Expo. O Expo também, se você quiser, você pode sair depois do Expo. Daí você pode linkar alguma coisa que você queira linkar, nativa, mas você pode parar de usar o Expo. Talvez seja algo que a gente precisa fazer no futuro, mas o Expo também ajuda a gente com o Push Notification. Eles têm um serviço de Push Notification pronto, que foi tipo coisa de um dia de implementar. A gente já tem a parte de notificação no Pipefy, então foi só chamar o serviço deles. A gente também tem um problema com a estabilidade da API do GraphQL, a gente tem que tomar cuidado, é uma API nova ainda. A gente teve alguns problemas, umas 3 vezes que a app teve problema, foi porque mudou alguma coisa na API, então é uma coisa que a gente está buscando melhorar, ver se a gente vai ter uma API interna nossa, separar uma API interna, uma pública que esteja mais confiável, uma interna que a gente pode mudar mais vezes. Então, e reutilizar mais componente também. Às vezes você está na correria, você fica com preguiça de reutilizar, extrair aquilo, às vezes copia. Então, e também acho que falta agora de dar uma reolhada e ver o que dá para reutilizar, que componentes novos também que já tem. Como tem vários componentes que a gente teve que fazer para drop-down, por exemplo, para calendário, o que já tem pronto que a gente consegue usar que vai parecer mais nativo também. Bem, galera, é isso. E tem meu Twitter, meu e-mail. No final a gente vai sortear essas camisas aqui também para vocês. E a gente está contratando e logo a gente vai postar mais detalhes. Obrigado, galera. Boa, Rafa. Mano, mandou bem, hein? Bom, depois